Café com C-Level, mais um dia. Hoje aqui eu tenho a oportunidade de entrevistar Lucas Batistella, da empresa Pizeu, construtora e incorporadora. Sim. O que me chamou a atenção, viu, Lucas? Até vou te compartilhar com o público aqui com você. O que me chamou a atenção, eu já conhecia o Lucas há algum tempo, por intermédio do Alex, uns Sim. 2 anos, acredito eu. Mas o que me chamou a atenção foi a ação que você fez no futebol. Ah, bacana. Falei, rapaz, esse cara é ousado. Então eu queria te parabenizar Obrigado. pela sua ousadia. Obrigado. Eu sei que você tem uma visão grande, tá convicto no que você quer Sim. e creio, ô Lucas, que quando nós fazemos algumas ações, como o meu casamento, por exemplo, despertou algumas pessoas, mas quando você tá falando do empreendedorismo, tem pessoas que só tá olhando você no sentido assim, é possível. Então Sim. aquilo que eu vi, aquela ação que eu vi você fazendo, eu já queria fazer com você por causa do seu posicionamento no LinkedIn. Mas aquilo falou assim, cara, esse cara tá pensando diferente do que tá acontecendo. Porque existe uma realidade que nós não nega, que é o que tá acontecendo, é fato. Só que existe a visão. Sim. A visão é construída não pela realidade, não pela situação que nós estamos. Então, quando eu vejo uma pessoa se movendo por uma visão, aquilo eu falo, cara, ele tá enxergando alguma coisa. Então, eu vejo um visionário. Eu vejo um cara que tem muito a crescer. Então, eu queria te agradecer essa participação. Foi a toque de caixa, né? Você voltou de viagem ontem. Então, para mim, é um privilégio você ter conosco aqui no Café com C-Leve. Zé, obrigado pelo convite. Obrigado por ter me recebido tão bem aqui. Eu admiro muito o trabalho que você tem feito no C-Level. Tem ajudado muitas pessoas. Como a gente estava falando antes, né? Acho que você conseguir atingir uma pessoa, a sua missão já está cumprida. Muito bom. Parabéns pelo trabalho. Conte comigo, vamos lá, vamos conversar. Vambora. E vai ser Até você perguntou sobre roteiro, né? Sim, sim. O que eu faço é pegar a especialidade da pessoa. Bacana. Então hoje o que eu enxergo é o seguinte: não faço pesquisa em roteiro de chat GPT, não faço nada, porque eu acredito que um bate-papo ele tem que ser natural, né? Sim, sim. As coisas acontecem natural. Até se for sobre negócio, fazer em café, em almoço e tal. Sim. Cara, pra quem não conhece o Lucas Batistella, filho do Dado, né? Dadão. A Dadão, a lenda. É. Quem é o Lucas? De onde nasceu o Lucas? De onde você veio até chegar hoje onde você tá, pra quem não te conhece? Bom, Zé, sou o Lucas, né? Tenho 30 anos. Eu sou formado em engenharia civil pela Unimar. Eu sou nascido em Araras. Eu vim para Marília com 10 anos. Meu pai sempre trabalhou na Nestlé, aposentou agora 30 anos de Nestlé. Ele foi transferido para a unidade de Marília e trouxe a família. Nós viemos para cá e já enfim, sou mais marilense que ararense hoje. Então, vim numa família muito simples. Meu pai iniciou na Nestlé na produção. Minha mãe era telefonista em Araras. Meus avós também, minha avó dona de casa, meu avô fazia cobrança com uma motinha. E basicamente minha infância passei com a minha avó paterna e meu avô paterno, porque meus pais trabalhavam muito. Eu e minha irmã ficávamos bastante com a minha avó paterna. E ela foi moldando a gente, né? E fomos evoluindo. E com 10 anos foi um choque muito grande para nós, mudar para Marília. A gente não queria no início. Uma mudança nessa idade de 10 anos, a gente tinha todos os amiguinhos lá em Araras. Nossos primos, nossos avós, nossos tios, todo mundo é de Araras, só a gente que mora fora, né? Então foi uma mudança muito difícil. E aí a gente fala sobre o propósito de Deus, a gente não entende no início, né? Verdade. E às vezes demora pra gente entender. Então a gente sofreu muito. Foram 5 anos aí numa adaptação muito difícil aqui na cidade. E hoje a gente ama essa cidade. A gente não investe na cidade. Você comentou sobre o patrocínio no Marília, né? Atlético Clube. Então a gente é apaixonado por Marília. E quando viemos pra cá, já aos 14 anos eu comecei a trabalhar. 14 para 15 anos eu entrei na Sasaki. Fui fazer Senai. Então fazia Senai de manhã, fiz elétrica de manutenção lá. Trabalhava à tarde na Sasaki e estudava à noite. E essa foi minha trajetória. E com 17 anos acabou meu estágio de jovem aprendiz. Eu fui trabalhar na Pascoaloto de recuperador de crédito. Caraca, você passou por lá? Fui recuperador de crédito. E já estava na faculdade, primeiro ano de faculdade, entrei bem cedo na faculdade. E lá eu conheci uma
uma pessoa que tinha um cunhado que era dono de uma construtora. E ele me linkou com esse empresário. Eu entrei lá para ser secretário. Fui secretário da construtora e fui galgando meu espaço. Então, com 6 meses já tinha ido para a área técnica já da construtora. E fiquei lá por 2 anos nessa construtora. E foi uma experiência fantástica. Aprendi sobre gestão de pessoas, eu tinha total liberdade para atuar. Tá. Eu era muito inexperiente, estava no primeiro ano de faculdade. Então foi uma fase muito importante da minha vida que eu consegui mexer com reforço de fundação. Era uma área que eu sempre gostei muito. E tive total liberdade, eu aprendia, direcionava a equipe, planejava suprimentos, então fazia basicamente de tudo, né? Que bacana. E aí depois eu fui para Dori Alimentos, e aí foi minha escola mesmo, onde minha área de formação. Que eu fiz engenharia para trabalhar na indústria, né? Por conta do meu pai, admirava muito o trabalho do meu pai. E eu fiz, ele foi meu espelho, né? Eu queria seguir para a mesma área dele. Ele falou, não, na Nestlé você não vai trabalhar. Tanto é que eu falava de entregar currículo lá, ele falou, se chegar eu vou rasgar. Eu vou rasgar. Então aí surgiu uma vaga na Dori Alimentos. E tinha um amigo lá, o Márcio de Lele, acabou me puxando para lá, para ser estagiário de engenharia. E eu peguei uma fase muito importante da Dori, cara, que foi toda a fase de expansão, que foi a pré-venda da Dori, né, para Ferreiro. Então eu aprendi muito lá, foi uma escola para mim. Eu tinha um diretor, Fábio Zafra, que ele me dava muita liberdade. Então, assim, ele nunca falou para mim, ó, não faz. Ele sempre me orientou. Então ele sempre me pegava pela mão, ó, Lucas, vai por aqui, vai pra esquerda, vai pra direita, por conta disso. Então me moldou muito. E o meu chefe direto era o Marcelo Camargo, que ele era um cara que entrou de servente de pedreiro na Dori e era supervisor da Civil. E é um cara que foi meu padrinho de casamento, inclusive, foi um pai pra mim dentro da minha vida profissional. Então ele me ensinou tudo, desde trocar um mictório até a locação de uma obra. Ele me ensinou tudo que eu sei, fui evoluindo, foi o Marcelo que me ensinou. Então eu tive uma sorte muito grande, Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida. E pra você ter uma ideia, o Zafra, que era meu diretor, a gente ia apresentar um projeto de expansão de 20 milhões. Então eu apresentava pra ele, ele dava os posicionamentos dele e falava, tá, você tem certeza que é isso? Tem. Agora vamos apresentar pro Pedro. Pedro Lobo era o CEO na época da Dori. Você vai? Não vou junto. Vai você sozinho, você vai apresentar, eu confio em você. Então, nessa época eu era um auxiliar de engenharia já. Auxiliar de engenharia falando direto com o CEO de uma empresa que faturava bilhões. Então, tinha muita liberdade. A gente fez mais de 30 mil metros quadrados na Dori de expansão. Que fantástico. Foi uma fase maravilhosa pra mim. E eu saio da Dori pra abrir a Piseu, pra virar empreendedor. Aí eu decido junto com meu sócio, que é meu amigo de infância. Em 2022, dia 8/2/2022, a gente decide se aventurar aí nessa jornada empreendedora. E a gente cria a Piseu. Na época era Piseu Construtora. E há 2 anos virou Piseu Construtora e Incorporadora. E assim, voltando no tempo, que nem você falou, mudança de Araraquara com 10 anos. Sim. Aí você começou recuperação de crédito, né? Você foi pra Sasaki antes, Sasaki antes, né? Mas você e a faculdade de engenharia civil, né? Sim. Mas você conseguia enxergar o que você vive hoje? Você já imaginava naquele período ou não? As coisas foram acontecendo mediante as oportunidades que você teve? Zé, eu sempre almejei, sempre visualizei isso, sempre quis, sempre busquei ter uma condição de vida muito boa, proporcionar uma condição de vida boa para minha família, ser reconhecido não pela quantidade, mas pela qualidade, pela pessoa, pelo caráter. Então sempre almejei isso. Só que eu não imaginava que seria dessa forma. Deus faz 100 vezes melhor do que a gente imagina, né? Muito bom. Então, se perguntasse pra criança lá de Araras, quando saiu de lá, eu não imaginava que ia ser dessa forma, não. Muito bom, muito bom. E a passagem por essas empresas é legal que, sim, o final do Steve Jobs, né, o lendário, Sim. Eu li um livro dele, e o que marcou nesse livro, não foi um livro, foi uma entrevista, ele fala assim, os pontos se ligam
olhando para trás, né? Sim, Quer dizer, nós olhamos para frente, nós não conseguimos concatenar o que vai acontecer, mas quando nós olhamos para trás, nós falamos, caraca, fez todo sentido. E você nessas exatamente. passagens por esses lugares, e eu creio assim que te fortaleceu sua crença, né? Que é Muito, possível, né? muito, Você apresentar um projeto de milhões e ao mesmo tempo você falar, cara, é possível muito. construir o que eu tenho de conhecimento, né? Mas quando você funda a Piseu em 2022, estão falando da pandemia, né? Sim, Com um amigo de infância. Como foi esse início? Porque para quem está assistindo, hoje o Café com Se Leva, qual que é o meu foco? É pessoas que estão empreendendo, ou sim, tem um cargo de especialista dentro de uma corporação, ou é um autônomo que presta uma consultoria, mas é um especialista. E sim, querendo ou não, um executivo hoje, ele não é só um especialista, é um generalista que tem que cuidar de várias áreas, né? sim. Vamos supor assim, né? Tem que ser mais amplo. Não é para você com 22 anos, em 2022, no meio de uma pandemia, vindo do querendo ou não, você galgou cargos lá na Dori, e você Sim, chegou numa posição confortável, vamos dizer assim. sim. Como foi abrir mão disso e falar, agora eu vou começar? O que fez você dar o próximo passo? Porque eu vejo muitas pessoas falando, Zé, eu tenho condição hoje, Sim. mas eu tenho um investimento para fazer, mas eu tenho, do outro lado, um ganho que me. Segurança, né? Isso. E aí, como foi para você? Ô Zé, até um ponto importante na minha trajetória, quando eu me formei, um ano que eu me formei, eu cheguei no meu diretor e falei, cara, ô Zafra, eu quero ser engenheiro da Dori. Eu tava como auxiliar já de engenharia. Quero ser engenheiro da Dori. Ele falou, cara, você vai ser, mas você não tá pronto ainda, a gente vai te preparar. E eu falei, eu quero ser engenheiro, quero ser engenheiro. Imaturo, né? A gente acha que... E aí eu recebi uma proposta pra ir pra São Paulo. E meu sonho era liderar a equipe. Ter o cargo de supervisor. Fui pra Loki, na época ela era entre as 10 maiores do Brasil, uma construtora de São Paulo, fazia obras corporativas. E fui enfrentar uma obra de 6 mil metros quadrados. E, cara, foi assim, um desafio tremendo, mudou minha vida. Conheci pessoas maravilhosas lá também. Só que eu vi que eu não estava pronto realmente pra liderar. Só que eu fiquei 5 meses lá. Foi uma trajetória incrível. Então eu fui como supervisor de obras, tinha mais de 120 pessoas na obra. Então foi assim, ao mesmo tempo que eu sofri bastante, eu sentia muita falta daqui da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, dos meus sobrinhos, tinha sobrinhos pequenos. Esse desafio me tirou da zona de conforto. Tá. Então, acho que se eu não tivesse ido para São Paulo nessa época, acho que não teria enfrentado o empreendedorismo. E quando eu fui para São Paulo, a gente fiz essa obra, entreguei essa obra no meio da pandemia. E aí meu chefe me ligou, meu diretor me ligou, Zafra, em dezembro. Como é que você tá aí? Tá feliz? Eu falei, tô feliz. Não podia falar que tava triste, né? Você queria de engenheiro, a gente quer que você volte pra Dori de engenheiro. Eu voltei de engenheiro, claro que eu queria. E aí isso abriu minha mente, né? Pra todas as oportunidades que o mercado tinha. Quando você vai pra São Paulo, você começa a enxergar a vida de outra forma. As oportunidades de outra forma, o ritmo lá é diferente. Concordo. As decisões são diferentes. Então, quando eu voltei pra Marília, eu voltei já de engenheiro no cargo que eu queria, tinha uma perspectiva de crescimento muito grande na Dori. Participei na época, estava estudando ser feito um IPO na Dori. Eu participei desse processo junto com a diretoria, tive a oportunidade de participar. E chegou num ano que eu falei, cara, eu acho que eu preciso de algo a mais. Algo a mais é para mim. Estagnou. Deu uma estagnada. Estagnado, e eu falei, cara, eu preciso de algo a mais. Eu preciso me desafiar. Muito bom. Aqui eu tenho tudo. Eu tenho um chefe que gosta de mim, eu tenho acesso ao CEO, ao presidente, eu tenho acesso a todo mundo. Eu preciso me desafiar. E esse amigo meu de infância, Daniel Forley, é um dos meus melhores amigos desde criança. Um dos meus primeiros amigos em Marília. Ele é coordenador do Mercado Livre. Tinha sido transferido na mesma época que eu fui para São Paulo, ele foi para Araçatuba. E de Araçatuba ele foi para Jundiaí, voltou para Marília, e Marília ele foi dispensado do Mercado Livre. E botou na minha casa, uma quarta-feira à tarde. Caraca. Lucas, foi mandado embora. A gente tinha feito um churrasco uma semana antes em casa. Fui mandado embora. Não sei o que fazer. O que você faria se você fosse abrir alguma coisa hoje? E meu TCC da faculdade foi um TCC de planejamento, de gerenciamento de obras.
A gente pegou o modelo de uma construção de uma casa de alto padrão e fez no modelo dos pilares de um gerenciamento de obras. E aí eu falei, cara, ó, eu abri uma gerenciadora. Abri uma construtora, uma gerenciadora de obras para executar obras. Meu TCC aqui tá pronto, a gente tem um modelo. Tinha todos os pilares lá, desde o financeiro até o executivo. E ele é formado em administração. Ele falou, tô dentro, tô topo. Inclusive, Piseu vem de PSI, né? Unidade de medida de pressão. Aí ia ficar Psil. Aí virou Piseu, no quintal da minha casa. Caraca, numa quarta-feira. Uma quarta-feira. Tudo isso na quarta. Uma quarta-feira. Caramba. Eu e ele lá. Mudou a história do seu sócio. Mudou a seu nossa amigo. história. Aí a gente abriu o CNPJ. A nossa primeira obra foi uma calçada, cara. Uma calçada. Uma calçada. Aí nascemos, a Piseu nasce nesse intuito de ser uma gerenciadora de obras. E, cara, as portas foram se abrindo pra nós de uma forma, assim, impressionante. A gente tem 4 anos de empresa, né? 4 anos. Então, no primeiro ano, nossa primeira obra nossa foi uma calçada. E logo em seguida a gente pega uma obra vertical. Já foi de cara. A gente vertical. conheceu o Walter Leandro, da Trey, irmão do Williams. Conhecido que é um mentor nosso, assim, uma pessoa que a gente admira muito. Tenho um grande apreço pelo Walter. É uma pessoa que me ensinou muito, principalmente nesse início da minha jornada empreendedora. E ele abraçou a gente, basicamente, como filhos mesmo. E passou essa obra para nós, Centro Tecnológico de Pompeia. A gente fez desde a fundação. E, cara, mudou a história da nossa empresa. Caraca. Então a gente deixou de ser gerenciadora para ser construtora. Isso em 1 ano de empresa. Em 1 ano de empresa. 1 ano de empresa. Quando você decidiu com o Bruno, naquela quarta-feira... Com o Daniel. Perdão, com o Daniel. Daniel, isso. É Daniel. Isso. Daniel. Quando você decidiu com ele, depois de quanto tempo você saiu da Adorei? Depois de 5 meses. 5 meses? Depois de 5 meses saí da Dori. E nisso aí, cara, é interessante, que meu sócio, ele é administrador. Não sabia nada de obra. Ele tocava a obra sozinho. Ele me ligava, ele ia, enfrentou no peito. Tava disposto mesmo. Tava disposto, tava com vontade, tinha sede. Eu lembro que eu falei pra ele, assim, Dani, quando eu saí da Dori, falei, cara, eu vou cuidar da operação. Eu preciso que você seja bom no financeiro, você se torne bom no financeiro. Ele falou, cara, não entendo nada, mas eu te prometo que eu vou aprender. Cara, ele virou um avião em tributário, foi pedir ajuda. Nossa vida aconteceu dessa forma, Zé. A gente foi... coisa fantástica. E você falar do Walter, Leandro, eu chamo ele de Leandro, né? Eu conheço ele vai fazer uns 18 anos. E o Leandro, Leandro, cara, ele é um cara fantástico, né? Fantástico, fora da curva, Zé. Quem tem a oportunidade de conhecer esse cara... Cara, quantos cafés eu tomei com o Leandro? Leandro, eu vou falar pra você, faz tempo que nós não se vê. A última vez que eu falei com ele, tava em São Paulo. Tem morado lá, né? Sim. Feito negócios lá. Mas é um cara que eu mantenho contato há 18 anos. Sim. Esse cara já foi churrasco nosso, esse cara já fui na fazenda dele, já conheci o administrador dele, já quase vendi uma empresa pra ele, pro Willis. Então, assim, é um cara... você falando dele, eu tenho boas lembranças e queria te agradecer, viu, Leandro, pela sua história. E o Walter Leandro, ele conheceu... Eu tava prestando consultoria pro Ricardo Maravalha, da Depionet. A DPO. Eu vi o plano da Depionet nascer, que eu tava no meio do Ricardo, do Buim, do pessoal todo lá, né? E aí ele apresentou esse plano, aí ele falou assim, Zé, vou pegar um investidor. E era o Leandro. Cara, esse cara é... Então, assim, o Leandro é uma águia, né, Zé? Não, ele é arrojado e não é à toa que chegou onde chegou. Pensa muito à frente pro mercado. mercado. Ele é visionário. Não tem preguiça de trabalhar. Não, esse cara é que Marília... Eu até vi que ele deu uma passagem pela política aí. Não entendi muito, não. Mas não falei com ele no intervalo, mas não combina com ele. Não, o cara não tem como entrar numa política com um cara desse. O cara é muito arrojado. Ele é um avião. Ele é muito legal. Um abraço aí, É. Leandrão. Mas assim, que legal, hein, Lucas? Que bacana a sua história. E aí começou o primeiro vertical, eu lembro desse projeto, eu lembro, em Pompeia. E de lá pra cá não parou mais. Não. A gente tem dobrado nossa média de faturamento. A gente praticamente não, às vezes mais que dobra desde a nossa fundação. 4 anos a gente vem dobrando o faturamento. Dobrando o faturamento. E eu tenho um amigo meu, o Júnior da Brasil.
Ele fala que toda empresa tem um padrinho, né? Eu tenho a sorte de ter alguns padrinhos. Legal. Então eu tenho o Walter Leandro, que foi meu padrinho inicial. Eu tenho o Frederico Daniel, da SPSP. Ele é um mentor meu, assim, a ponto de me ligar num feriado, ó, vem pra cá. Em que eu vou te ajudar, o que você tá precisando? Faz assim, assim, assim. São pessoas que estão há 30 anos no mercado. O cara tem 8 mil funcionários, então ele já passou por muita coisa. Então ele me clareia meu caminho. Eu tenho o Júnior da Brasil, que é um cara que é igual um pai pra mim, que ele... Vou contar mais pra frente, mas ele que abriu as portas pra Piseu ser o que a Piseu é hoje. Essa mudança de chave nossa pro industrial foi graças ao Júnior da Brasil, filho do Tato, foi vice-prefeito. Então, assim, eu tenho a sorte de ter algumas pessoas que foram luz no meu caminho, no nosso caminho, né? Você fala sobre sorte, mas eu vejo assim como eu sempre... Você é um cara de conexão, né? Você é muito agregador, né? Você vê, acho que você puxou um pouco dessa veia do seu pai, né? Meu pai, Você ele é um cara que movimenta as pessoas, né? meu pai ele tem uma energia muito positiva, sempre foi assim, Zé. E você pegou bem dessa natural, né? Sim, sim. Eu vejo assim, cara, as pessoas que conhecem você, Lucas, elas gostam de você mesmo, de verdade. Não é aquele negócio... É bem bacana. Eu vejo que eu tenho facilidade de fazer leitura. E eu consigo ler pessoas e ambiente. Bacana. Porque eu especializei em conexão. Uhum. E eu sei quando a pessoa tá sendo falsa ou não. Sim, sim. Pelo que eu vi já em torno de você, as pessoas admiram você. Feliz, Zé. É verdade. Você que falou, as pessoas admiram a pessoa que você é, não o crescimento da sua empresa, que isso é uma consequência, é fruto do seu trabalho. Obrigado, Mas Zé. eu tenho certeza que um Fred, por exemplo, esse Júnior... O Júnior também. Tenho certeza que ninguém gasta um tempo com uma pessoa que não acredita. Feliz, Zé. Obrigado. Obrigado. É porque aconteceu comigo e com o Alex. O Meiri indicou eu pra ele, eu tava fazendo prestação de serviço lá pro Meiri de consultoria. Uhum. E quando eu conheci o Alex, eu conheci um instalador. Uhum. O Alex não era aquele... Sim. Era literalmente instalador. Tava numa fase com as 3 equipes, mas tinha um sonho grande, uma visão grande. Sim. E eu falei pra ele assim, Alex, eu acredito que esse modelo de mercado seu, da pessoa física, depois de fazer algumas análises, o sazonal do verão, você faz muita hora extra, bomba muito faturamento, mas tem um retrabalho depois do verão, que vem o inverno, e isso consome tudo o que você lucrou. Cara, você nunca pensou em fazer... Industrial. Anual? Pro contrato anual? Mas vamos lá. E assim, eu vivi algo novo com o Alex, foi legal, e até agradeço. Hoje é um amigo pessoal e hoje cresceu no que cresceu. Mas o bacana, eu tô te falando isso por quê? Sim. Porque essas pessoas que tá falando com você, você tá tendo o privilégio de ser direcionada, são pessoas que acreditam em você. Sim, sim. Isso que é mais legal. Existe amizade e afinidade, mas existe o potencial, né? E você é isso. Muito bom mesmo. E parabéns a essas pessoas que têm ajudado, porque eu acredito que a vida da nossa é essa. Quando a gente fundou a Piseu, Zé, na verdade, uns 6 meses antes, eu tinha acabado de conhecer minha então namorada, né? E ela... A Milena. 2022 também. 2021. 21, final de 2021 ali. A Milena foi uma história legal, cara, porque assim, eu era muito molecão. Apesar de tá galgando espaços na vida profissional, eu era muito molecão. Gostava de festa, gostava de sair. E a Milena, ela entrou na minha vida pela minha irmã, que a minha irmã, eu sempre fui muito próximo da minha irmã. Minha irmã sempre foi minha confidente, minha melhor amiga. E minha irmã falou, você precisa casar, você precisa arrumar alguém pra namorar. E ela ficava tentando arranjar algumas amigas pra mim, aí um dia ela mandou uma foto da Milena pra mim. E a Milena, linda, né, maravilhosa. Eu falei, Bianca, não dá certo arranjando, negócio arranjado não vai dar certo, enfim. Começamos a conversar por Instagram. Um sábado a gente fazendo um churrasco em casa. Minha irmã chamou ela sem eu saber. Estava meus pais, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos. Chegou em casa, nunca mais saiu. Aquele dia em diante, depois de 15 dias eu pedi ela em casamento. 15 dias? 15 dias. 6 meses nós casamos e a minha mudança de vida começou aí. Eu acho que o homem, ele tem duas viradas de chave impressionantes na vida de qualquer homem. A primeira é o casamento, quando ele encontra a pessoa certa. E a segunda é o nascimento de uma filha. De um filho, né? A minha primeira virada de chave foi o meu casamento com a Milena. É uma pessoa muito madura.
tava acabando de formar em medicina, na FAMEMA, cheia de sonhos, uma pessoa muito esforçada, famílias muito parecidas. Então, minha sogra é psicóloga, meu sogro é caminhoneiro. E a gente tinha uma vida, as famílias muito parecidas em questões de fé também. Sim. Minha sogra é ministra de Eucaristia, meu pai também. Então, a gente se conectou de um jeito muito forte. 15 dias fomos conversar com o padre André. Vamos casar. Casamos em 6 meses. E depois de 3 meses de casada, ela engravidou. Cara, 3 meses de casada, ela engravidou. Então, a minha vida em 2022 foi uma mudança muito grande. foi... Eu casei e fui pai e abri empresa. Então, a minha virada de chave começou aí. Eu tava pronto, realmente. Fiquei pronto para enfrentar o empreendedorismo. Tá. E me juntei à pessoa certa, que é meu sócio. Meu sócio, eu acho que para você escolher um sócio, não precisa da pessoa mais técnica, a pessoa mais inteligente. Você precisa da pessoa mais leal, mais honesta. Isso aí. E meu sócio tem tudo isso. Então, minha mudança de vida em 2022, minha vida fez assim, ó. Novo ciclo. Um novo começou ali. ciclo. Muito interessante. E é legal você falar sobre 15 dias pedir um casamento, né? Tinha certeza que era ela, né? Então Não não tinha teve por que dúvida. segurar. Legal. E você casou depois de 6 meses, né? 6 meses eu casei, 3 meses ela engravidou. Isso. O meu foi o inverso. Eu fiquei 8 meses junto, Uhum. com muita insegurança no começo. Muita insegurança, porque 42 anos vivendo sozinho. Sim. Muita insegurança por traumas de família. Enfim. Mas quando chegou o final do ano, eu decidi. Eu casei em 21 dias. E é muito bom, né, Zé? Mudou minha vida, mudou. Tá falando tudo, pro JP agora, muda a vida. Muito legal. E é legal você... Hoje eu tenho essa consciência, tá, Lucas? Eu até gostaria de saber sua opinião, mas empreender é importantíssimo, principalmente pro Brasil, pra nossa cidade, pra nossa família, pra tudo. Isso move a pessoa. Sim. Mas empreender embasado numa família, fundamentado numa família, e tendo um credo religioso, vou colocar assim, uma fé, Sim. buscando o sobrenatural, né? Vou colocar assim, cara, isso muda a minha vida. Sim. O que eu não conquistei em 20 anos, eu conquistei em 9 meses com a Sim. Valéria. E coisas que já estavam na minha mão e eu não valorizava. Sim. Não tô dizendo negócio que eu fiz algo novo. Não. Eu só me apropriei do que já era meu. Sim. Então o casamento, a constituição da família, ele faz isso, pra você ter noção. Até então, eu nunca abri minha vida financeira pra ninguém. Uhum. Sempre vivi do meu Fechado, jeito. né, Zé? Fechado numa Sim. bolha. Mas eu abri pra Valéria, minha esposa, e assim, cara, tem sido maravilhoso. Lucas, cara, parabéns pela sua história. Que bacana dessas pessoas aproximar. Deus tem sido muito bom com você, viu, Lucas? Muito bom, Zé. Muito bom mesmo, viu, cara? Deus tem favorecido você e tenho certeza, mediante o seu mérito, do seu esforço, dedicação, que isso não posso negar. Mas Deus tem um propósito muito grande com você e com Amém. o Daniel. Amém. Cara, nesse intervalo veio esse crescimento dobro cada Sim. ano e veio essa visão de expansão num sentido assim, posicionamento, né? Sim. Eu creio que o que você está vivendo, tem muitas construtoras, incorporadoras, talvez com 30, 40 anos, Sim. nunca viveu, talvez se viveu, não viveu dessa forma. Onde você quer chegar, cara, com tudo isso? Ô Zé, no primeiro ano da nossa empresa, a gente sentiu uma resistência muito grande para entrar no mercado. A gente não tinha muita opção. Apesar de ter pego essa obra do Walter, mas a gente só tinha ela, não tinha mais nada, a gente precisava buscar opções. E a gente queria crescer. A gente tinha muito claro onde a gente quer chegar, onde a gente queria estar daqui em 5 anos, 10 anos. A gente teve sempre isso muito desenhado na nossa cabeça, no papel, nosso plano diretor da empresa. E tudo amarrado. O mercado de Marília é um mercado muito fechado, né? Tá. Então a gente não conseguia acessar arquitetos, e ainda como gerenciadora. Minha irmã confiou o sonho dela, então minha irmã, o sonho de todo construtor iniciante em Marília é fazer uma casa no Canaã, né? Sim. A minha irmã ia iniciar uma casa no Canaã, ela confiou essa casa a nós, minha irmã e meu cunhado deu esse crédito pra nós, que foi uma casa que a gente aprendeu muito, que deu uma visibilidade muito grande pra nós no mercado, não só de Marília. E só que a gente precisava de algo mais. E não tinha como, a gente não conseguia acesso. E quando você não tem acesso, tem que criar seus próprios acessos, seus próprios meios, né? Nós fomos criar, então a gente começou a incorporar. A gente trouxe alguns investidores e começamos a fazer casa para vender. Aí fizemos uma parceria muito forte com a Toca.
A Toca trazia terreno para nós de oportunidade, a gente comprava o terreno, fazia o projeto, soltava para vender, já iniciava a casa. E nisso foram 11 casas que a gente fez para vender, de alto padrão, casas em condomínio fechado. E trouxemos 2 parceiros para essa parte de incorporação, o Leandro e o Rony. E começamos a criar acessos para... Rony Gomes? Não, é um outro Rony. E começamos a criar acessos, criar oportunidades. Eu acho que isso foi o X da questão. A gente conseguiu visualizar que esse mercado de gerenciadora não era pra gente. A gente não queria, não iria possibilitar que a gente chegasse no objetivo que a gente queria. Ok. E a gente mudou para construtora. Então nós passamos a ser construtora. E esse mercado de construção, principalmente de industrial, que é o nicho que a gente queria entrar, também é um mercado muito fechado e ele ocorre, na maioria das vezes, fora de Marília, né? Sim. Então a gente está disposto, eu com uma filha pequena, a mulher do meu sócio grávida, a viajar, sair de Marília, bater de porta em porta e abrir mercado. Aí apareceu o Júnior na nossa vida, que é do grupo em Brasil. É um grupo que já tem 50 anos, são dos maiores do Brasil, então fazem obra em Manaus, São Paulo, Santa Catarina, no Brasil todo. E eu tinha trabalhado com ele na Dori, com o pai dele na Dori, eles tinham feito todas as obras nossas de ampliação, foi a Brasil que tinha feito. É importante ser uma boa pessoa, né, e tratar todo mundo bem. Eu na posição naquela época, eu era engenheiro responsável pela obra, eu era o cliente deles, mas eu sempre tive muita admiração pela história deles, pelo conhecimento do pai dele, por tudo que eles tinham construído, pela qualidade que eles têm, que eles tinham, que eles têm. Então eu ficava impressionado, eu ia no escritório deles tomar café com eles, eu ficava impressionado em ver aquelas obras, o tamanho daquelas obras. E a gente sempre se deu muito bem. E saí da Dori depois, não tinha mais nada pra agregar pra ele, e ele me chamou um dia no escritório e falou, a partir de hoje o parceiro de construtora da Brasil é a Piseu. Que fantástico. Então, a partir de hoje você será nosso parceiro, tudo que tiver aqui de obra que pedir indicação de construtora, a gente vai indicar vocês. Aí nossa vida mudou. Isso há 2 anos atrás. Então a gente ficou 2 anos pelejando ali. Foram 2 anos difíceis. Mas ainda assim, buscando oportunidades, trouxemos a incorporação para dentro do negócio. Veio antes do que a construtora. Veio antes do que a construtora. Olha que interessante. Veio antes do que a construtora. Então você ficou 2 anos gerenciando. Gerenciando e depois 1 ano. Na verdade, nem foi um ano, né? É. E depois incorporando já. Começamos a incorporar já nossas próprias obras. E já miramos um mercado de alto padrão. Mesmo sem ter dinheiro, Zé. Então a gente fala que a gente tem que ter muito risco e pouco ego, né? Uma frase que eu levo pra minha vida. Então a gente arriscou, fomos pro chão de fábrica ali e fomos pra cima. Que coisa. Cara, Deus foi tão bom com a gente que todas as casas que a gente fez, a gente vendeu na planta. Todas? Todas as casas que a gente fez, a gente vendeu na planta. Isso A gente tem uma parceria muito forte com a Toca. O Daniel Borghetti é um grande amigo meu. Me ajudou bastante, abriu muitas portas pra nós. Então, terreno no Vila Flora. Quer comprar? Não tem dinheiro. Faz plano construtor, pra você pagar daqui 12 meses. Vambora. Dá 5, 6 pra mim. E ela fazia. E nesse 1 ano como gerenciador, a gente viu que não era isso que ia levar a gente pro caminho que a gente mirava. Não era um jogo, o nosso objetivo. Concordo. Viramos construtora. Viramos incorporadora, né? Começamos a incorporar casa de alto padrão. E no 3º ano da Piseu, o Júnior abriu as portas pra nós. E aí mudou a nossa vida. A gente começou a pegar obras grandes, obras industriais de grande porte, que é o nosso carro-chefe hoje. Tá. Nós não deixamos de olhar pra incorporação. Então, hoje a Piseu é uma empresa que tem mais de 190 funcionários, diretos e indiretos. E hoje nós somos construtora e incorporadora. Fantástico. Então hoje nosso carro-chefe são obras industriais, então nós temos no nosso portfólio Cacau Show, a Mills, que é uma empresa listada na Bolsa, a Bruden Agro, que é uma empresa um dos sócios da Jato. Então assim, hoje nós temos grandes clientes no nosso portfólio e graças a essa porta que foi aberta pelo Júnior da Brasil, que é um pai para mim hoje. Fora isso, Zé, fora as portas que as pessoas abrem, eu falo que o que vale mais é o que elas te ensinam. Então, assim, eu acho que quem tem disposição de não observar só o lucro que você tá tendo, as obras que você está pegando, mas os ensinamentos que ela te passa no cafezinho que você toma numa terça-feira de manhã, isso muda tudo. Isso foi o que tem mudado a trajetória da nossa empresa
E o que faz a gente ser diferente. Então, toda pessoa... A gente teve uma série de reuniões em São Paulo essa semana. Cheguei ontem à noite em Marília. E todas as pessoas falam, vocês já fizeram tudo isso com 4 anos de empresa? Eu conheço empresa que tem 15 anos que não fez o que vocês fizeram. Então, assim, só que a gente sabe aproveitar não só o que a pessoa tá trazendo pra nós, mas o que ela tá nos ensinando. Então, eu acho que toda vez que eu sento, o que a gente tá fazendo aqui agora, o que você tem pra me ensinar é a mesma coisa que eu pagava uma MBA. Então, quando eu tô com pessoas que, igual o Fred, quando eu sento pra conversar com o Fred, com o Walter, com o Júnior, com o Ixi, que é um grande amigo também, eu procuro absorver tudo que eles têm pra me passar. Tudo. Tudo que eles já passaram, que eu ainda vou passar, pra facilitar a minha trajetória. Então, assim, meu sócio também, com os contatos que ele tem, com os acessos que ele tem, ele procura também observar, analisar e trazer tudo que a gente consegue pro nosso negócio. Por exemplo, a questão do marketing. O marketing de uma construtora ele é completamente diferente do marketing de qualquer outra empresa. Tá. Então não adianta você ir num curso com um coach que vai falar sobre marketing e você tentar aplicar o que uma pessoa faz no e-commerce numa construtora. A construtora é muito olho no olho. Concordo. E o que nós pensamos quando nós trouxemos esse patrocínio pro MAC? O que o brasileiro gosta? Futebol. Futebol e o Alex fala de carro também, né? Então o brasileiro gosta de futebol. O que o meu público assiste? Meu público assiste. Desde do pessoal que trabalha pra mim, meu servente, meu pedreiro, até o meu cliente. O que ele assiste? Onde que eu encontro meus clientes de Marília? No MAC, no Abreuzão. Eu preciso fazer com que a Piseu seja uma marca lembrada. Concordo. Relevante, né? Relevante. Que a hora que a pessoa pensar num galpão logístico, pensar numa ampliação industrial, que ela lembre da Piseu. Como que eu faço pra entrar na vida dessas pessoas? Fantástico. Então, você tá no churrasco, você não vai ficar falando da sua construtora. Não. Então, como que eu faço para que as pessoas lembrem da Piseu? Vou colocar meu nome no MAC. Aí aparece um grande amigo também, que é o Dr. Cláudio, que é o delegado, que é o vice-presidente do MAC. Ele é do meu clube do Rotary. Começamos lá ajudando ele impermeabilizando uma laje. E o Dr. Cláudio é um grande amigo meu também, me ensina muito, é um professor para mim. Pediu ajuda pra gente impermeabilizar uma laje. Aí fomos pra academia. Aí fizemos todos os novos alojamentos dos atletas, mais de 12 alojamentos. Reformamos os banheiros, fizemos um novo refeitório e o MAC conseguiu a certificação graças a essas obras e ao trabalho que eles têm feito de gestão, né, do Alisson e do Cláudio. O MAC conseguiu a certificação de clube formador. Fantástico. Foi recente agora? Foi na semana passada. Semana passada? Mas coincidiu que você já tinha feito... A gente só conseguiu por conta das melhorias que nós fizemos no estádio, né? E outra coisas burocráticas, né? Mas essa... Mas assim, você já tinha feito o patrocínio, a contratação, antes já disso? Tinha feito. Mas você sabia que ia acontecer isso? Aí eles estavam num processo para conseguir essa certificação. Caramba, e nós colocamos tudo do bom e do melhor lá. Então, assim, colocamos nossa melhor equipe. Foi feito... Você entra hoje no refeitório do MAC, o refeitório do MAC parece clube de Série A. Piso de poliuretano, o patrocínio do Rafael da RPS, que forneceu o material. Colocamos o melhor aplicador, colocamos o melhor mármore, o melhor piso. Que coisa fantástica. Então hoje o MAC é um clube formador e a Piseu fez parte dessa conquista do Marília, né? Nossa. Fora a gestão que eles estão fazendo, que é gestões financeiras, burocráticas, isso a Piseu veio para agregar. Então, o nosso intuito com o patrocínio para o MAC é que o marketing para uma construtora não é tudo que funciona. Ele é completamente diferente de qualquer outro marketing. Piseu, você precisa criar uma relação com o seu cliente. Ela precisa querer. Principalmente na obra industrial, Zé. Agora eu te faço uma pergunta. Ontem eu te perguntei os dados, pedi sua foto para mandar para o marketing para fazer arte. A foto, eu falei, fala o seu nome completo, né? Fala o nome da empresa, como você quer pôr, e passa seu Instagram. Aí você falou assim, Zé, eu não tenho Instagram. Sim. É só da empresa. Aí eu vou te dar uma visão que eu tenho, né? Sim. Se de fato as pessoas compram de pessoas, principalmente no ramo civil, né? Sim. Construções e incorporação, por que não posicionar
o Lucas. Sim. É uma ideia, Zé. Eu falo por quê? Porque se você tem todos esses acessos, que no caso aqui o JP, depois que eu conheci o JP, depois que eu entendi que as pessoas querem ver, eu não aplico 100% ainda. Sim. Eu não aplico porque eu estou numa transição, mas já tá claro na minha cabeça. A tendência é eu ter uma pessoa do meu lado Sim. para captar tudo que eu viver no âmbito que eu desejo mostrar Sim. pro meu objetivo. Mas por que não Lucas se tornar uma persona de brand? Bacana, Zé. E eu falo porque eu assisti um Mastermind do Paulo Vieira e tinha um cara lá que falou assim: cara, como que eu faço pra me posicionar? Agora, cara, 10 Sim. dias. O Paulo Vieira deu uma aula no telão dele lá. Falei assim, cara, vamos trocar essa palavra posicionamento? O que você precisa é se tornar um personal brand Sim. pra sua marca. Bacana, Zé. Nunca pensei por esse lado. Aí ele falou assim: vou dar um exemplo. Eu pra minha empresa, o João Adib pra empresa dele, Thales da G4. Porque se você já tá tendo esse resultado, você tem muito acesso. A sua rotina é uma rotina dinâmica. Sim. Por que não, Lucas, de fato, se tornar um protagonista no digital? Bacana, Zé. É uma boa reflexão. Bacana. Porque quando eu vi aquilo, eu pensei, falei, cara... Sim, é um insight legal. O Nunca Lucas... pensei por esse lado. Na verdade, a opção de não ter mais Instagram veio 2 anos pra trás aí. A gente sempre quis privar muito a nossa vida pessoal, até da empresa também. A gente contratou a Sara agora, que tá fazendo nossa gestão de mídia. Mas eu nunca acreditei muito nessa questão para construção civil do marketing, né? Até a gente quase perdeu uma obra. Então, a obra do Marília Shopping, a gente fechou ela no dia 24 de dezembro. E o supervisor lá, o Luiz, ligou pra falar: a obra tá fechada, vamos assinar o contrato, mas vocês quase perderam a obra por conta do Instagram. Porque a nossa diretoria é de São Paulo. Qual que é a referência dela para conhecer uma construtora hoje? Instagram. A gente não tinha nada. Então a gente contratou a Sara, veio para ajudar a gente nessa movimentação das nossas redes sociais. Eu sempre publiquei muito no LinkedIn, que a LinkedIn eu acho que é uma para negócios. Fantástico. É uma rede que faz bastante conexão. Já fiz muita conexão por LinkedIn, até uma história interessante. Quando a gente começou a empresa, a gente mandava umas 20 mensagens por dia por LinkedIn para vários CEOs. Lá no direct. Eu e meu sócio. Sou o Lucas, sou o Daniel da Piseu. Queria te conhecer para ver o que você pode me ensinar. E, cara, a gente foi recebido uma vez pelo Fernando Menezes Duarte. Ele é o dono da Selfit Academias. Recebeu a gente em São Paulo. E foi um bate-papo que a gente teve muito insight legal. Que ajudou bastante a gente. A gente tava no primeiro ano da Piseu. Ajudou muito a gente. E... por LinkedIn. Fantástico, LinkedIn. hein? Muito legal. Outra coisa também que gera muito valor, e eu já faço isso, que é o podcast. Sim. Mas eu vi o João Adib agora liberando o Toguro. Sim. Uma sugestão que o Toguro deu. Não, pode fazer. Porque ele quer pegar os clientes dele. Sim. E colocar no podcast pra entrevistar. Então, assim, também é outro canal fantástico. Sim. No fundo, na minha opinião, as pessoas, o que elas querem ver? Elas querem ver uma realidade que elas não vivem. Sim. E essa realidade que ela não vive é 2 caminhos. Ou a pessoa ambiciona aquilo pra viver, mesmo não tendo estrutura, mas ela vai, né? Ou a pessoa de fato entende que assim, cara, esse cara é uma autoridade. Então, no fundo, nós estamos sendo influenciados. Você já influencia as pessoas. Seu pai já influencia as pessoas. Mas nós estamos 1 a 1. Na internet, não. Foi o que meu amigo falou. No fundo, aquela resposta que eu dei pra ele, não, é que é 1 a 1. Mas isso aí é um paradigma. Sim. Não tem nada a ver. Um paradigma. É como se fosse assim, não. Então, assim, cara, eu acredito que boa ideia, velho. A forma que você se comunica, as histórias que você tem, as lembranças das conexões. É muito importante ser grato, né? Quando você cita o nome de uma pessoa, você está sendo grato. Você está tendo gratidão, reconhecendo que não foi do nada. Alguém abriu a porta. Vê a gente, o Walter, depois a minha irmã dando a casa no Canaã, com meu cunhado. O pai do meu sócio também é uma pessoa que, cara, ajuda muito a gente até hoje. O José Carlos, ele tem um escritório de contabilidade. Uma pessoa muito parceira nossa. Fantástico. Um grande
se tornou meu pai também, consequentemente, porque ele é um cara, assim, que... muita experiência de vida. Muito bom. Ajuda muito a gente. Então, assim, a gente tem sorte, Zé. Eu falo que é Deus, né? De ter muitas pessoas boas do lado. Muitas pessoas com bagagem, Sim. com boas histórias, boas vivências. Pô, isso é fantástico. Ô, Lucas, assim, tem empresários que nascem para fazer volume. Sim. O modelo de negócio dele. Vai lá, um Habib's da vida, vê a história dele. Faz as cirrinhas, vende milhões de cirra. Ponto. Mas tem empresário que acerta por causa do meio. Sim. É difícil alguém que entra na construção civil hoje no Brasil e não tem sucesso. É muito difícil se a pessoa souber o que tá fazendo. Só que eu lembrei agora uma história que eu tava em Avaré, em Olambra 2, fui lá numa feira, e eu conheci um cara que teve uma construtora. Eu não sei se alguém já falou, vou falar, porque eu lembrei agora o que ele falou pra mim, que tem a ver com o seu segmento. Falei, Zé, comecei pequeno, cheguei em mediano. Esse segmento nosso, Zé, tem um mistério. Ou você é pequeno, ou você é grande. O mediano eu quebrei, Zé. É. Então eu quebrei porque eu não tive coragem pra ir pro grande. O grande não grandes clientes, mas explodir minha construtora. Então, Zé, eu aprendi. Ó, faz mais de 5 anos isso. Tô lembrando agora. Zé, eu já fui muito rico, Zé. Eu faturei muito, assim, tive muito giro com a empresa. Fazia, pra você ter noção, licitação de Receita Federal. Sim. Eu só trabalhava para órgão, só licitação. Pequeno ou grande. Zé, tem um vácuo ainda que as pessoas talvez não entendem e eu tô compartilhando com você. Sim. Não sei se você tem essa impressão. Não fique no meio. Sim. É um jogo 190 funcionários por ramo de construção, não é nada. É. Pode pressionar uma pessoa que é autônoma, Sim. é médio óbvio, igual tem garçom uns conhecidos. Tem 10 caras e tudo informal, é uma Sim. coisa. Então existe um caminho maior pra trilhar. Por isso que eu falo pra você, trilha esse caminho mesmo com fé, porque é um jogo de... Eu falo isso pro Alex. Ô Zé, construtor é complicado porque assim, entra muito dinheiro, né? Você tem que saber que aquele dinheiro não é seu. Sim. Então você tem que deixar o ego e a vaidade de lado. E você entender que tá faturando muito, mas você tem que entender as entrelinhas, né? É o que o Fred tem me ajudado bastante. Então meu sócio controla isso na ponta do lápis. A gente, pra você ter uma ideia, a gente nunca fez retirada da empresa, a gente reinveste tudo. Nunca A fez. gente nunca fez retirada da Só empresa. faz o Prolabore. A gente só faz Prolabore e a gente reinveste tudo na nossa própria empresa. Então hoje, o que você tem investido? Eu tenho minha empresa. Eu vivo 100% da minha Piseu. A Piseu é 100% dos meus negócios. Não tenho nada fora. E assim, 100% da nossa atenção, do nosso capital investido na nossa empresa. E eu acho que quando você começa a faturar muito essa passagem de pequeno para grande, pequeno para médio, médio grande, é uma passagem muito perigosa. Porque você acaba vislumbrando muito, né? Então você tá faturando ali 3 milhões, você passa para um faturamento de 20, vai estar em 50, 100, 200. Isso na construção é muito comum. Às vezes uma obra você vai licitar ela em 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões. Você tem que entender, ela tem uma margem. Assim como uma obra pequena, uma obra grande, tem sua margem. Só que os empresários eles começam a confundir as coisas, né? Então o cara acha que tá ganhando muito dinheiro, tá ficando milionário e vai pra Itália, ele quer ir pra Grécia. E não é por aí. Eu acho que ter esse discernimento, ter esse conhecimento e entender que a empresa ela precisa ser levada a sério, desde quando ela fatura 50 mil até quando ela estiver faturando 1 bi, eu acho que faz toda a diferença. Principalmente no ramo da construção civil. Que você é um ramo que é muito ligado às decisões políticas. Então, você tem aumento do petróleo, afeta em todos os nossos insumos. Então, você tem que ter esse discernimento, tem que ter esse conhecimento e tem que ter um bom planejamento. Muito bom. Eu acho que esse planejamento para você sair de uma empresa pequena para uma empresa média, se transformar em uma empresa grande, ele faz toda a diferença. E é legal você falar sobre isso porque é o que faz Sim. Um empresário ser pequeno para grande. Exatamente. É o tanto de estrutura que ele suporta e volume de giro, né? Exatamente. Mas fico feliz que você tem esse pensamento. Exatamente. Que é isso.
Eu teve uma vez que eu falei pro Alex, e posso falar para você também, de uma dica que eu dei para ele. Esse tipo de segmento dele, é um tipo de segmento que eu falei para ele assim, Alex, você já pensou ter uma pessoa dentro fazendo acessos a dentro de bancos? Por quê? Porque que acontece, Lucas? Uma obra você não faz com dinheiro próprio. Não. Você tem que ter dinheiro do terceiro. Sim. Um cara que coloca, na minha opinião, um empresário que coloca dinheiro próprio, eu acho que ele tá cavando a própria cova. Por quê? Selic é 15, né, cara? Você tem que sempre fazer alavancado num terceiro. Mas como ter crédito? Sim. Crédito é o que você falou. É por relacionamento. Sim. Por histórico. Sim. Então, assim, cara, tem que navegar nesse âmbito. Eu falo porque uma coisa é você ter um CFO lá que o cara sabe um controller. Sim. Outra coisa é você ter um cara que tem acesso a bancos. Sim. Então, assim, é um jogo que tem que ter dinheiro. Uma obra hoje, eu vejo, no Brasil hoje, esses caras movimentando, não é dinheiro próprio, cara. Sim. Não é, eu vi esse você falou do Cacau Show, né? Sim. O Alexandre lá fazendo aquele parque. Sim. Tem uma empresa em Garça que tá fornecendo porta pra eles lá, automática, que é a Garen. Mas com a previsão, o cara ia gastar 2 bilhões. 2 bi. 2 bi, né? Ele foi cliente nosso, a Cacau Show. A gente fez o retrofit do hotel dele lá em... Sim. Porque assim, Zé, eu acho que o empresário, o dono do seu negócio, ele tem que entender o momento que ele tá vivendo, Exatamente. né? É momento de tomar dinheiro, não é momento? Principalmente na construção civil, que é um ramo muito alavancado, né? Claro. Ele é um ramo muito alavancado. Só que assim, nas taxas de juros que a gente tem hoje, é o momento de se alavancar? Cara, às vezes é melhor você segurar. Segurar até, às vezes, a venda de uma obra que você não tem condição de pegar agora pra você não tomar risco, do que você se aventurar e você quebrar. Isso aí. Então, eu acho que o que a gente estava conversando lá atrás, essa passagem desse status de empresa pequena para média, média para grande, envolve muito isso também. Porque às vezes você vislumbra um número e às vezes não é o momento, você não está pronto para aquilo. Isso aí. Então, você tá tomando um empréstimo aí numa Selic a 15, cara, quanto você vai pagar de juros? É um negócio muito... E é tão sério isso aí, esse ponto, que eu vi ontem, as maiores empresas do Brasil, um pedaço tá pedindo recuperação judicial. Sim. Eu vi lá Bombril, não sei o quê. Sim. Até a Cosan, cara, que eram 46 bilhões. A Raizen, né? Raizen, 46 bilhões. Outra, Americanas. Então, assim... Sim. Porque o cara não suporta, mas é legal você falar sobre esse ponto, porque quando você envolve conselheiros, você falou, cara, o cara tá vivendo aqui nesse prédio SPSP. O Garcense lá, que é o Rodolfo, que é diretor de operações, é conhecido nosso de Garça. Cara, uma operação gigante. Sim, cara, 8 mil funcionários. Exato, e qualquer centavo faz diferença no resultado. Mas é legal falar sobre isso, bem bacana, né? E eu recorro a essas pessoas quando eu Muito preciso de algum apoio, porque eles já passaram por N situações que eu ainda não passei, né? Então, me ajudam bastante. Muito bom. Então, essa questão da sua gestão de go no go, né? Eu acho que faz toda a diferença, principalmente em qualquer empresa, mas principalmente numa construtora. E só que a gente lá atrás, a gente foi muito corajoso, viu, Zé? Nós embarcamos nessa jornada aí, eu e meu sócio, e obras Sumaré, São Paulo, qualquer lugar. Se não fosse assim, a gente não tava onde a gente tá hoje. Como você faz para recrutar? Agora você falou que tem 190. Pega uma obra em Sumaré. Como que você faz para recrutar? Ô Zé, até o ano passado, essas pessoas eram 100% registradas na nossa empresa. E a partir do finalzinho do ano passado, para sequência agora, a gente contratou um consultor fiscal. Nós mudamos o modelo de contratação, né? Então nós estamos trabalhando no modelo de empreita agora. Nós temos ainda os cabeças de obra, são todos da nossa empresa. E os demais a gente está fazendo na empreita. Por questões de cronograma, custos também. Então a gente mudou esse formato. É bem legal, né? É bem legal. E esse é o grande desafio hoje, acho, de qualquer empresa, né? Pessoas. Até um CEO de uma consultora grande falou que o filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro, né? Então hoje o cara, ele vai pra obra, o servente, ele vai pra obra, ele enxerga aquilo lá como uma martírio, né? Então ele não quer estar ali. Foi o que sobrou pra ele. E como que a gente faz pra essa pessoa cultura?
puramente cultura. Você tem que transferir a cultura do seu escritório para o campo. Então, o que você alinha no escritório que não está chegando no campo? O que você faz para o seu trabalhador do escritório que você não está fazendo para o seu trabalhador do campo? E o campo é o coração da sua empresa. O que você faz? Então, café da manhã, um parabéns. A valorização do servente, a valorização do pedreiro, que é a mão de obra básica. Fazer com que ele se sinta parte do projeto. Então, como que a gente faz isso? Que ele saiba os prazos, o que está fora, o que está dentro. Não só o encarregado, não só o mestre de obra. Muito bom. Então, a gente tem feito reuniões semanais na obra. A gente transfere aquilo que foi alinhado em escritório, transfere para o campo. E tem valorizado, feito cursos de capacitação para nossa mão de obra. Então, na semana passada, a gente teve o primeiro Piseu Lab, que foi um executivo. Eu vi. E ele deu uma palestra para nós sobre excelência operacional. E essa palestra a gente transferiu ela para o campo. Replicou lá. Então, qual que é o plano de ação desse primeiro Piseu Lab? Quais são as ações que nós vamos tomar com base na experiência que esse executivo passou para nós? Então, a gente enxerga o modelo da gente driblar essa dificuldade, é o que a gente vai fazer de diferente. É valorizar o funcionário. Sempre, né? E a valorização, Zé, além disso, é o financeiro, né? É mexer no bolso dele. Tem que valorizar ele financeiramente. Se você não valorizar, não cumprir seus compromissos com seus funcionários, não tem como você cobrar uma qualidade de obra, cobrar um cronograma. A pessoa não Exatamente. Sobre a mão de obra, escassez, isso é fato. E parte de tecnologia, por exemplo, parte de robô, você consegue enxergar algo dentro do conceito da construção civil? Você aplicar em algumas atividades, por exemplo? Zé, eu creio que nos próximos 10 anos, a construção civil em si ela é muito arcaica, né? Eu acho que ela é um dos modelos de negócio mais arcaicos do mundo, né? Então, o que a gente fazia há 200 anos atrás, a gente faz até hoje. Então, hoje ela é muito artesanal. A gente tem alguns sistemas já que estão revolucionando o mercado do steel frame. O pré-moldado tem ganhado bastante força. Mas ainda assim, você depende de mão de obra. Depende de muita mão de obra. Eu acho que nos próximos 10 anos a gente vai ter sim uma mudança muito forte na construção civil, que a gente vai precisar se atualizar. Inclusive até uma pauta minha do meu sócio para esse ano ainda a gente ir para a China, para a gente conhecer novos modelos de negócio, como que eles fazem para reduzir as questões de cronograma. A gente tem estudado alguns modelos das construtoras de São Paulo, que o projeto vem da China pronto já. É uma semi-industrialização da construção civil. Então, a gente tem estudado algumas coisas, mas acho que nos próximos 10 anos a gente vai ter uma mudança drástica na construção civil. Esse da China de semi-industrialização já pegou algum projeto? Não, vem um projeto pronto para uma construtora de São Paulo, eles pensam num projeto já para essa semi-industrialização. Então, vem tudo paletizado para a obra. Então, é uma semi-industrialização. Você nunca executou? Não, ainda não. A gente não conseguiu colocar em prática. Eu tenho um empresário de gás que acabou de comprar 600 metros. Muito bacana, Zé. Vai começar. Muito bacana. Eu conecto ele. Tem interesse, sim. Vai precisar de mão de obra. Então a gente tá olhando para esse mercado. Nos próximos 10 anos, quem não se atualizar vai quebrar. Até porque não vai ter mão de obra. É uma visão que eu tenho. Que coisa. Não vai ter mão de obra e o que tiver vai ser um preço muito absurdo. Então a gente precisa se atualizar. Eu acho que sim. A gente vai ter essa mudança. A IA já tá agregando bastante na construção e vai agregar ainda mais. Só que eu acho que não vai ser tão simples como nos outros mercados, né? Eu acho que para você modernizar, robotizar a construção civil, tem alguns parâmetros aí que a gente vai precisar trabalhar. Foi um bom longo caminho. Exatamente, amadurecer um pouco mais. Muito bom. Claro, foi uma entrevista bem leve. Teve alguma pergunta que eu não fiz e você teve expectativa? Cara, eu queria abordar esse assunto. Então, Zé, acho que é isso. Falei um pouco de como nós nascemos, né? As pessoas que têm nos ajudado aí nessa caminhada, nessa trajetória. Piseu é isso. Piseu nasceu da construtora e Estamos incorporadora. Aí há 4 anos. A gente vai lançar esse ano nosso primeiro incorporação vertical também. Aqui? Incorporação própria nossa. A gente está fazendo uma de um terceiro hoje. Mas a gente vai lançar uma própria esse ano. Para venda. Residencial para venda. Residencial? Isso. Opa, a gente vai lançar aí no segundo semestre aí, nossa primeira incorporação vertical. A gente está muito animado. Para os próximos 5 anos aí, a gente tem muito claro onde a gente quer estar. E com certeza você vai ouvir o nosso nome aí. A gente vai se tornar a maior construtora
no mercado nacional e também internacional. A gente vai galgar esses. Eu creio tudo isso aí. Esse é o nosso objetivo. Muito bom, muito bom. Ter você aqui é enriquecedor, Lucas. Muito bom. Obrigado, Zé. Quero em outra oportunidade ter mais fases dessa, né? Mais Obrigado. experiências dessa. Cara, pra quem não conhece você, como faz, que vai estar assistindo, como faz pra contactar? Sei que você falou que não tem Instagram ainda, pessoal, mas tem da empresa. Sim. Como faz pra falar com a Pizeu, com o Lucas? Bom, a Pizeu hoje nós temos nosso Instagram, é @PizeuInc, Pizeo Inc. Então lá tem todos os nossos contatos, nosso portfólio. Nós também temos nosso site, www.pizeu.com.br. Muito bom. Tem todo o nosso material atualizado, nosso portfólio de obras industriais, incorporações residenciais, obras comerciais. E as portas estão abertas para quem quiser conhecer o nosso trabalho, clientes, pessoas que estão precisando de qualquer apoio, a gente está à disposição. E as portas estão abertas para você também, Zé. Que você precisar de mim, da minha empresa, a gente está à disposição e conte comigo. Parabéns mais uma vez pelo podcast, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Gratidão, muito bom mesmo. Até eu gostaria para nós finalizar, Sim. Fazer algumas perguntas. Vamos lá, Zé. Até foi uma sugestão da Jaque, que é nossa responsável aí pela gravação. Sim. Gratidão, viu, Jaque? E aproveitando, queria agradecer Robson Gregorato. Bacana. Robson Gregorato, Aline Gregorato, são o proprietário aqui dessa sala de podcast dentro do grupo Oceano Digital. Sim. Então, para quem não conhece o trabalho do Robson, tem o Instagram dele lá, depois eu vou pôr na descrição também. Tem feito a diferença no Café com Sileve. Gratidão, viu? Vou fazer um bate-bola. Você vai responder, eu vou fazer uma pergunta e você responde. Vamos lá. Um hábito que você não abre mão. Leitura. Leitura? Quantos livros por mês dá? Pelo menos 2 por mês. 2, sei. Leitura é louco. É muito bom. Eu tô mudando minha forma. Eu li muito, parei e eu até avaliei. Vamos dormir. Cara, como eu tô apaixonado pelo assunto do IA. Acho que leitura e oração são os principais. Isso aí. Um livro que todo líder deveria ler. Quem pensa enriquece. Eita, Napoleão Hill. Excelente, hein? Eu dei de presente, eu tava em Alphaville com o Thiago e a Maricela almoçando lá, voltando da lua de mel. Sim. Passei por Alphaville visitar 2 pessoas e tive um treinamento da SCBR. Bacana. Que é o E-Commerce Brasil e fui lá almoçar com eles. E eu falei pra ele, cara, você já leu Napoleão Hill? Ô Zé, quem pensa? Não. Falei, calma aí. Muito bom. Já chegou lá, tá tudo feliz. Um mentor, uma referência de liderança. Você falou alguns, mas... Frederico Daniel. CEO da SPSP. Eita. Como que eu faço pra trazer esse cara aqui? Ô, louco, ele é super acessível. Low profile total. Mas prometo que eu vou falar com ele. Você me ajuda? Um valor negociável na sua vida profissional. Caráter. Nossa, isso é lealdade. Né? Lealdade. Nossa. O maior desafio de ser C-level e cristão, né? Porque ser C-level já é... E cristão, manter esse princípio. Zé, eu acho que no mundo de hoje é manter os valores inabaláveis, né? Porque todo mundo fala de dançar conforme a música, eu sou ao contrário. Nem toda música nós dançamos. Sua música. Se você não gosta da música, tem que sair dela. Isso aí. Desliga o som. Isso aí. Muito bom, cara. Um conselho que daria para quem está começando a liderar ou a empreender. Eu acho que além dos sonhos tem que ter constância, né? Você tem que sonhar, mas tem que ter constância. Eu acho que a constância é o segredo do sucesso, junto com a lealdade, valorização de pessoas. Isso vai te fazer chegar em onde você quer. Um sonho que ainda não realizou, mas espera realizar. Comprar minha aeronave. Já tem um modelo? Gosto de todos. Todos? Gosto de todos, mas começar com o Baron, né? Baron, né? Muito bom. Em uma palavra, liderança é? Liderança é confiar em pessoas. Eita, coisa boa. Lucas, pela sua pouca idade, né? Vou colocar assim, você não é uma pessoa tão velha. Eu tenho 43, vou fazer em agosto, mas você é uma pessoa jovem, né? 30 anos. 30 anos. Então tá aí num terço da vida, vamos colocar assim.
pela maturidade que você tem, pelo discernimento, pela humildade. Uma das características que eu vejo de você é a humildade. Obrigado, Zé. E tem uma palavra na Bíblia que fala lá, Mateus 5:5. Os humildes herdarão a terra. Continua assim, guardando seu coração, Amém. convicto no que você está fazendo, lançando a boa semente, né? Amém, Zé. Amém. E que esse negócio que Deus te deu, que é o seu propósito, junto com o Daniel, Sim. possa alcançar pessoas, dando Amém. dignidade no trabalho lá, para quem está lá na operação, né? Sim. Construindo, para as pessoas que estão adquirindo esse serviço, e você continua essa pessoa íntegra. Amém, Zé. Eu vejo um futuro próspero na sua vida, cara. Amém, Zé. Muito obrigado. Muito mais do que você imagina. Obrigado. Porque você escolheu o lado certo. Quando nós escolhemos o lado certo, meu irmão, Sim. que é agradar a Deus e fazer o que tem que Sim. ser feito, automaticamente ele nos honra, né? Amém. Que o maior desafio é obedecer, né? Sim, sim. Então quem obedece à vontade do Pai não tem como não ser amado. Gratidão de coração mesmo. Buscar Né? semelhança, né, Zé? Isso aí. Gratidão. Zé, muito obrigado, meu irmão. Gratidão. Parabéns mais uma vez. Um abraço. Tamo junto. Tamo Conta junto. comigo. Tamo junto. Valeu, Obrigado meu irmão. mesmo. Obrigado. Tamo junto.